Vamos conversar? Faz tempo que a gente não conversa, não troca uma ideia. Queria tratar aqui sobre um ponto que me incomodava muito nos meus estudos, me incomodava até mais do que a própria ansiedade em si, que era a insegurança. A sensação de estar solta num mar, um barquinho à deriva, sem saber qual o melhor caminho a seguir. E essa sensação de estar perdida era muito ruim. Eu sempre amei assistir depoimentos de aprovados, sempre gostei de ver as técnicas que eles aplicavam, como que eles faziam, e cada pessoa encontrava uma forma diferente de aprovar. E isso me deixava muito mais insegura ainda, porque eu percebi que não havia uma única forma. Todos os depoimentos de aprovados, eles falavam: você tem que encontrar o método que melhor se adequa para você. Porque você vai encontrar o melhor caminho. E eu ficava tipo, cara, quando que eu vou encontrar o melhor caminho? Que hora que essa técnica mágica vai aparecer? Que as coisas vão fluir, que vai rodar, que o percentual de acertos vai subir? Que hora que isso vai aparecer? E não aparecia. Isso me deixava bem apreensiva. Eu testei, falando aqui de técnica de revisão, propriamente dita. Testei várias. Só que, como eu era muito afoita, eu mal colocava a técnica em prática e eu já queria trocar, já queria pegar alguma outra. No final das contas, eu ficava nesse troca-troca e não dava tempo de amadurecer nenhuma técnica de estudo, não dava tempo de implementar de fato uma coisa ali. E aí eu testei várias coisas. Eu fiz flashcard escrito uma época, eu fiz resumo, eu montei caderno, eu já tive caderno de erros no Word. Eu fiz tanta coisa, tanta. Mas teve um ponto que eu nunca parei para analisar. Hoje eu tenho essa visão, mas na época eu não tinha. O que a gente usa para identificar se a técnica que você está aplicando está surtindo efeito ou não? A gente usa o percentual de acertos. Se você está aplicando uma técnica e o teu percentual de acertos ele está subindo, ele está evoluindo, significa que está dando certo. Eu não soube dar o tempo necessário e ir avaliando o meu percentual de acertos. Eu mal aplicava a técnica, não olhava o percentual de acertos, já trocava e eu ficava nesse mar de inseguranças. A partir da minha experiência, eu vejo que, se você quer saber se algo está funcionando ou não, aplique isso de forma consistente por um período, 10, 15 dias, e vai analisando o teu percentual de acertos. Se você está sentindo que uma coisa está te tomando muito tempo, é porque provavelmente ela realmente está te tomando tempo e provavelmente não vai surtir efeito nos acertos. E aí, no final das contas, tudo aquilo que eu aplicava, todo esse troca-troca de técnica, nunca surtia efeito nenhum. Eu nem analisava, na verdade, para ver se surtia efeito ou não, mas pela minha sensação não dava certo. E o William sempre estava ali fazendo muitas questões, resolvendo questões, ia pra prova, fazia prova, aprovava lá dentro das vagas, só sucesso. Só que pra mim, resolver questões por resolver não surtia efeito. Pegar uma bateria de questões, tirar ali 60% de acertos, o que isso me ajudava? Não me ajudava em nada. Eu ficava perdida sobre, e agora? Fiz as questões aqui, acertei 60%. Entendeu? Então eu não via sentido em ficar resolvendo só questões. E o William aprovou basicamente só resolvendo questões. Ele resolveu muitas questões. Estudou a teoria e fez questões. Pra mim, isso não foi suficiente. Por quê? Eu percebia que o William fazia uma bateria de questões, as questões que ele errava, ele lia o comentário do professor ali, aquilo ia pra memória dele e ficava lá. E eu, por outro lado, se eu fazia uma bateria de questões e errava, no outro dia eu já não lembrava o que eu tinha errado. Por mais que eu tivesse lido o comentário do professor, dos colegas, por mais que eu tivesse entendido o conteúdo, não ficava na minha memória, simplesmente evaporava. E por isso que eu falava, eu tenho memória ruim. Minha memória não é boa. Eu preciso tomar remédio para memória, preciso tomar suplemento. Mas na verdade não é isso. As pessoas aprendem de forma diferente. As informações grudavam na cabeça do William de uma forma que não grudavam na minha. E foi aí que eu precisei do flashcard. Eu já tinha tentado o tal do caderno de erros, de você pega a questão que você fez, a alternativa que você errou, a alternativa que você teve dúvida, joga ali pro caderno de erros e uma vez na semana faz a leitura. Só que o problema é que eu não parava uma vez na semana para ler o caderno de erros. Às vezes que eu parava para reler esse caderno de erros ali,
onde concentrava todos os meus pontos fracos, eu sentia que ficar lendo aquele negócio não me ajudava em nada. Por isso que eu não fazia. Ali que veio o Anki, ali que veio o flashcard. E eu falei, então ao invés de deixar o caderno de erro ali estático, eu vou colocar esses pontos fracos no Anki. Isso vai vir para mim de forma automática. Quando eu vi que essas plataformas de flashcards online trazem para você o sistema de repetição espaçada, os cartões que você mais erra são os cartões que mais vão vir, os cartões que você mais acerta são os cartões que você vai demorar mais tempo para revisar. Ou seja, eu vou ter um contato muito frequente com aquilo que é um ponto fraco meu e vou priorizar, né? Realmente vou alocar o meu tempo e a minha energia naquilo que eu realmente preciso. Ainda era um sistema ativo, em que eu seria questionada, que eu seria perguntada sobre o assunto, muito melhor do que ficar relendo a informação, olhar, tá aqui a resposta, beleza. Quando eu vi que o flashcard fazia tudo isso, eu falei, é isso. E quando eu comecei a aplicar a resolução de questões mais flashcards, os percentuais de acertos começaram a aumentar. E desde então eu vim fazendo uso dos flashcards, sempre melhorando, aprendendo cada vez mais, deixando os cartões mais eficientes, com menos informação, entendendo melhor a dinâmica. Demorei um tempo até adquirir constância no Anki, além da minha revisão dos flashcards. Comecei a usar cartão em 2021. Só que eu não tinha muita fé no método. E aí eu enchi o meu Anki de cartão e não revisei. Aí ficava aquele troço acumulado, aquele monte de cartão parado. Procrastinava ao máximo pra voltar, porque eu não queria voltar a pegar aquele monte de baralho. Eu demorei um tempo, assim, até me acertar com o Anki, até dá certo. Porque pro flashcard funcionar, você precisa fazer acontecer. Não é simplesmente, ter o Anki ali e tá tudo certo. Não. E aí o uso dos flashcards no meu estudo foi ficando uma coisa cada vez mais madura, cada vez mais consistente, mais consolidada. Quando eu comecei a realmente pegar os cartões todos os dias para revisar, ali eu percebi que, opa, minha memória não é ruim. Eu só não estava estimulando o meu cérebro da maneira correta. A partir desse acerto, de eu ter me encaixado com a resolução de questões mais flashcards, passei por toda uma mudança de padrão de mentalidade, as minhas questões emocionais, eu realmente tive que trabalhar muito, porque não foi só a flashcard que me trouxe a aprovação. Se eu falar que foi só isso, eu estou mentindo. Houve toda uma mudança de padrão de pensamento, eu tive que romper várias crenças limitantes, mas enfim, isso é papo para outro dia. Mas acertar a técnica de estudo me ajudou a ter mais segurança nos meus estudos e me ajudou a estudar melhor.